Aqui é o professor Elito. Vamos ter aí mais uma aula de biologia celular e o nosso conteúdo aí continua ainda sobre composição química das células. Nós vimos aí uma aula sobre composição química das células, sobre os compostos inorgânicos, e agora começamos a ver depois os compostos orgânicos, e essa aula nós continuaremos falando aí sobre os compostos orgânicos também, tá? Nós vimos aí de inorgânicos a água, os sais minerais, quem são os principais, né? Nem tanto assim os principais, que todos, né, são essenciais, mas vimos alguns aí, a função de cada um para nossos organismos, né, para as nossas células. Vimos aí em questão dos compostos orgânicos, vimos aí um pouco sobre proteínas, vimos um pouco aí sobre os lipídios. E a aula de hoje, pessoal, nós vamos ver aí sobre os carboidratos e vamos ver também sobre os ácidos nucleicos. Então, são esses dois compostos orgânicos que nós vamos ver hoje nesta aula, tá? Nós havíamos visto aí já proteínas e os lipídios, ok? Começando aí sobre os carboidratos, né? Ou às vezes vocês podem encontrar também nos livros falando sobre glicídios ou até mesmo açúcares. Então, os carboidratos, pessoal, são compostos orgânicos, né, como nós já comentamos. Eles são constituídos aí basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eles são formados por esses três átomos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, ó, está a fórmula química desses compostos orgânicos, né? Então, é um composto aí formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual que vai ser a diferença? É o número que vai ser formado, né? Se eu vou ter 2, se eu vou ter 3, 4, 10, 15, 100 desses açúcares, tá? Quais são as funções, pessoal? Uma delas está essencial, energética. Então, ele pode ser usado como fonte de energia para as nossas células. É o que nós chamamos, no caso dos carboidratos, de fonte primária de energia. Então, se a nossa célula precisou de energia, ela vai usar primeiramente, tá? Fonte primária, os carboidratos, tá? Precisou de energia, vai fazer energia através da quebra dos carboidratos. Por quê, pessoal? É uma forma mais fácil de se fazer energia, tá? É a forma mais simples de se quebrar a molécula, por exemplo, de glicose, né? Então, a molécula de glicose é um carboidrato, é uma fonte de energia para as nossas células. Através da redução ali dessa molécula de glicose, nós temos a produção de muita molécula de ATP. Outra forma também em que traz um pouco sobre a parte energética é que os carboidratos é a forma de reserva de energia. Então, além de ser utilizado na hora ali, né, imediatamente como energia, como fonte primária, ele é uma forma de reservar também. Só que daí, pessoal, aí tem um porém para organismo para organismo. Para nós, mamíferos, né, nós temos aí a forma de reserva é o glicogênio, tá? Então o glicogênio é um carboidrato, né? Nós vamos ver que é um polissacarídeo. Então o glicogênio é um carboidrato e é o carboidrato de reserva energética em células animais. Já o amido também é um carboidrato, só que ele é reserva energética dos vegetais, tá, pessoal? Então tem uma diferença aí. Glicogênio e amido são dois formas de reserva, só que o glicogênio é o carboidrato de reserva em células animais, anotem no caderno de vocês, e o amido é a forma energética para reserva, né, de energia em células vegetais. Outra função também dos carboidratos é através da sinalização celular. Lá na membrana plasmática, nós temos não só proteínas, nós só não temos também lipídios, mas nós temos também alguns carboidratos. E esses carboidratos eles vão ser usados, turma, para sinalização celular. Outra função também é de forma estrutural. Então nós temos na estrutura da molécula de ATP, que é a moeda energética da célula, no DNA e no RNA, nós temos na estrutura dessas moléculas o carboidrato, né? Podem observar aqui ó, a molécula de ATP.
temos aqui um carboidrato chamado de ribose. No nucleotídeo, que forma DNA ou RNA, nós temos também um carboidrato, a pentose. Então, eles vão estar presentes, pessoal, também de forma estrutural. Tá? Além de ter a função energética, de reserva e a sinalização, eles estarão presentes, né, os carboidratos, na estrutura de algumas moléculas também. Quais são os tipos de carboidratos, ou glicídios ou açúcares? Os mais simples, pessoal, anotem aí, o mais simples é os monossacarídeos. Tá? Então, os monossacarídeos são os mais simples dos carboidratos. Então, o monossacarídeo, por exemplo, aqui é a triose, né? Ou gliceraldeído, né? Muito simples, triose. Da onde que vem esse triose, esse nome? Né? Vocês vão ver lá na bioquímica que tem uma forma de fazer a nomenclatura dessas moléculas, né? Então vocês podem ver aqui, na molécula, na parte química, nós temos um carbono aqui. Aqui também não está aparecendo C, mas nós temos um carbono. E aqui nós temos um carbono. Então temos 3 carbono, tri, e o ose, né, vem o sufixo de carboidratos. Então triose. Então nós nomeamos aqui, por exemplo, uma forma de nomear é através do número de carboidratos, de carbonos, perdão. Nós temos aqui a glicose, né, a frutose, que são hexoses, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Então qual que é a diferença? São a estrutura, né, dessas moléculas que vai diferenciar também o tipo de monossacarídeo. Então monossacarídeo, pessoal, é os açúcares mais simples, tá? São os mais simples. Por exemplo, o açúcar presente na molécula de RNA é o monossacarídeo, a ribose. O açúcar presente na molécula de DNA é o monossacarídeo, desoxirribose. Os dois são tipo de pentose. Por quê? Porque os dois vão apresentar 5 carbonos. Né? Os dois, ribose e a desoxirribose, vão apresentar 5 carbonos. Por isso que nós chamamos aí de pentose. Ribose vai estar no RNA e a desoxirribose vai estar na molécula de DNA. Então, um dos tipos aí são os monossacarídeos. Quando nós falamos aí de carboidratos, pessoal, quando nós vamos estudar carboidratos, geralmente nós estudamos nessa forma aqui, que nós chamamos de forma linear, tá? Então, essa aqui é a forma linear, onde nós identificamos aí quais são os carbonos, né? Em que está ligado cada carbono, né? Os grupos funcionais que podem ser diferentes, aonde que vai estar ligado esse grupo funcional também vai nomear de forma diferente o carboidrato. Só que no meio aquoso, ok? No meio aquoso, nós encontramos essa estrutura linear em outra forma. Em vez de estar na forma linear, em meio aquoso, nós encontramos na forma cíclica. Okay? Então, a forma cíclica é a forma que nós vamos encontrar geralmente os carboidratos. Por quê? Porque eles vão estar em meio aquoso. Dentro da célula é o que? É um meio aquoso. Então, essa aqui é a mesma molécula, só que em representações diferentes. Aqui eu tenho a forma linear e aqui eu tenho a forma cíclica. Aqui outros exemplos de monossacarídeos, né? Glucose, galactose, frutose, todos aí monossacarídeos, né? Grupo dos mais simples carboidratos. Um outro tipo, pessoal, além dos monossacarídeos, são o que nós chamamos de oligosacarídeos. Tá? Então, os oligosacarídeos são uma unidade curta, né, ligadas aí por vários monossacarídeos na sua estrutura. De que forma que vai acontecer essa ligação? Então nós temos aqui um monossacarídeo e aqui um segundo monossacarídeo. Notem, pessoal, que aqui nessa região eu vou ter uma ligação chamada de ligação glicosídica. Então, para que ocorra a ligação de um monossacarídeo com outro monossacarídeo, qual que é a ligação para formar um carboidrato maior? Ligação glicosídica. Então, a ligação glicosídica é o que une um monossacarídeo com outro monossacarídeo. Então, a ligação dos carboidratos para formar os carboidratos maiores, nós chamamos de ligação glicosídica.
Como é que vai acontecer essa ligação glicosídica, pessoal? Lembra que eu falei para vocês da importância da molécula de água? A molécula de água também vai estar presente aqui. Então, para que ocorra a ligação glicosídica, eu tenho uma saída da molécula de água, eu tenho uma desidratação. Então, essa síntese da ligação aqui, ó, essa síntese formando um disacarídeo, essa síntese vai ocorrer através de uma desidratação, porque vai sair uma molécula de água e isso vai favorecer a ligação glicosídica. Se tiver acontecido ao contrário, a quebra dessa ligação, né? Então aqui nós temos um disacarídeo, a maltose. Então, para que ocorra a quebra, para liberar esses dois monossacarídeos, eu vou ter então a quebra através da entrada de molécula de água. Então, nesse caso, eu tenho uma hidratação, ok? Tem uma hidratação. Então, a quebra vai ser por hidrólise, tá? Tem uma quebra aqui por hidrólise. Então, para formar um carboidrato, para ter uma ligação entre um monossacarídeo com outro monossacarídeo, nós chamamos de ligação glicosídica. E aí, pessoal, chega aí então os polissacarídeos. Então, quando nós temos aí várias ligações glicosídicas, muitas ligações glicosídicas, nós temos uma molécula, uma biomolécula muito grande de açúcar, chamada de polissacarídeos, tá? Então, nós temos aí os monossacarídeos, podemos falar também dos disacarídeos, né? Os oligossacarídeos e agora os polissacarídeos. Então, quando tem aí 20 unidades ou mais de monossacarídeos ligados entre si por ligações glicosídicas, aí nós temos um polissacarídeos. Lembrando, pessoal, que alguns polissacarídeos podem chegar a centenas ou milhares de unidades de monossacarídeos ligados entre si. Importantes, quem são, pessoal? Um deles é a celulose. Tá? Então, a celulose ele é um carboidrato, né, um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. Então, a celulose é várias glicose ligado com a glicose. Onde que eu vou encontrar a celulose, pessoal? Na parede celular das células vegetais. Então, as células vegetais, né, a parede das células vegetais é composta por quê? Por glicose. Aquela rigidez é por causa da glicose presente na parede celular. Então é um reforço que a célula vai ter naquela parede celular devido à presença da celulose. Isso então vai dar uma função da celulose como uma função estrutural. Temos também, pessoal, o amido. O amido também é um polissacarídeo. O amido também vai ser formado por várias moléculas de glicose. Tá? Então, o amido ele vai ser formado também por várias moléculas de glicose. Onde que nós encontramos o amido? Encontramos muito amido nas raízes, nos caules, nas folhas. Tá? Então, ele vai funcionar como reserva energética dos vegetais. Tá? Então, o amido é formado por várias moléculas de glicose, só que nesse caso a função dele vai ser diferente. Reserva energética das células vegetais. Temos também o glicogênio. O glicogênio ele também é um polissacarídeo. O glicogênio também é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose. Só que aonde a gente vai encontrar o glicogênio? Principalmente nas células do fígado e nas células do músculo. Para que serve então o glicogênio nessas regiões? É a forma de reserva energética, a reserva de carboidrato, a reserva de açúcar nas células animais. Então, o glicogênio é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose, encontrado nas células animais, que vai ter a função de reserva energética. Mas, o professor, nota aqui que interessante. A celulose, o amido e o glicogênio, os três são formados por moléculas de glicose. Como que os três que são formados por moléculas de glicose, todos fazendo ligação glicosídica, podem ter funções totalmente diferentes? Bom, a explicação para isso, pessoal,
é a posição que vai acontecer essa ligação glicosídica. Então, as ligações glicosídicas aqui, ó, elas acontecem em locais diferentes dos monossacarídeos. São tudo ligação glicosídica, mas por ser ligações diferentes, ali, né, em posições diferentes, eles vão dar então funções diferentes. Vai aumentar a diversidade e isso vai aumentar também as funções que vão ser diferentes. Então a diferença dessas funções se dá por quê? Porque as ligações glicosídicas são diferentes. São todas formadas por ligação glicosídica, mas a forma, né, que se vai ter as ligações é diferente. Outros carboidratos importantes também, outros polissacarídeos, por exemplo, é a quitina. Né? A quitina é o principal componente aí do exoesqueleto de espécies de artrópodes. Então nós sabemos que os artrópodes eles não possuem um esqueleto igual nós temos, né? Ele possui tipo um esqueleto, mas é um esqueleto fora do seu organismo, né? Uma carapaça. E essa carapaça é formada por quitina, né? Então eles não têm osso, não têm a estrutura esquelética que nós temos. Essa parte, esse esqueleto, vamos assim dizer, desses seres vivos, é essa parte externa que é uma carapaça que em etapa da vida eles acabam trocando, né? A gente consegue ver isso facilmente nas cigarras. Quando você encontra ali aquele resquício da cigarra, é basicamente o que? É esse exoesqueleto formado em grande parte aí de quitina, né? Então a paredes, a estrutura, né, formadora ali, a principal, é a quitina. Outro carboidrato também muito importante, pessoal, é o peptidoglicano. Aqui é o peptidoglicano é uma composição aí de açúcar com proteína e eles estarão presentes na parede celular das bactérias. Olha só que interessante, a gente já vê uma diferença aí, né? Por mais que as bactérias, as células vegetais possuem parede celular, a composição é diferente. Nós vimos que a parede celular dos vegetais é formada por celulose. Já a parede celular das bactérias, vocês vão ver bastante isso na microbiologia, é formada por peptidoglicano. Né? Então, o peptidoglicano é a unidade que vai formar, então, que vai compor a parede celular desses organismos. Falando agora sobre os ácidos nucleicos, ok? Então nós temos visto até agora os carboidratos, vamos falar um pouco sobre os ácidos nucleicos, que são compostos orgânicos também, só que eles são formados por unidades menores chamadas de nucleotídeo. Então, do que é formado o ácido nucleico? É formado por nucleotídeos, ok? Então, o que é esse nucleotídeo, professor? Um nucleotídeo é isso aqui, pessoal, essa estrutura. Um nucleotídeo vai possuir um açúcar, um açúcar aqui, chamado de pentose. Por que, professor, que é pentose? Porque tem 5 carbonos. Nessa pentose, nesse açúcar, nós teremos aí uma base nitrogenada se ligando e nós teremos também um grupo fosfato se ligando. Então o nucleotídeo é o que? O açúcar pentose, a base nitrogenada e o grupo fosfato. Isso quer dizer então que o DNA e o RNA é formado por esse nucleotídeo? Sim, é formado por nucleotídeos que têm essa estrutura básica aqui. Qual que é a função dos ácidos nucleicos? Uma delas, pessoal, armazenar toda a informação genética. Então, lá dentro da célula nós temos o DNA e ele que vai ter toda a informação genética daquela célula. Se vai ter aquela função, se não vai ter aquela função, se vai gerar ou não aquela proteína. Tudo isso está onde? No DNA. Ele que vai armazenar essa informação genética, a informação daquele organismo. Outra função também é uma função que tem na mitocôndria e cloroplasto. Visto que a mitocôndria e o cloroplasto possuem seu próprio DNA, possuem seu próprio RNA, também vai ter funções nessa organela para armazenar a informação genética, como também para fazer a síntese de proteína. Os nucleotídeos são os ácidos nucleicos. Os nucleotídeos, perdão, são constituintes da molécula de ATP. Então nós temos, por exemplo, um nucleotídeo nesse caso aqui, formando a molécula de ATP. Qual que é a diferença? Que esse nucleotídeo, em vez de ter
um grupo fosfato, ele vai ter mais 2 grupos fosfato. Então vai ser adicionado mais 2 grupos fosfato. E eles também, os ácidos nucleicos, estão relacionados à síntese de proteína, ok? Então a síntese de proteína é uma função exercida pelos ácidos nucleicos. Quando nós falamos de base nitrogenada, pessoal, quando nós falamos do nucleotídeo, e nesse nucleotídeo nós temos aí a base nitrogenada, nós podemos ter vários tipos de base nitrogenada. Ou seja, se nós temos bases nitrogenadas diferentes, nós temos nucleotídeos diferentes. Nós temos 2 grupos de bases nitrogenadas, as purinas e as pirimidinas. As purinas são a adenina e a guanina, ou seja, um nucleotídeo eu posso ter como base nitrogenada a adenina, em outro nucleotídeo eu posso ter como base nitrogenada a guanina. As duas fazem parte das purinas. Por quê? Tem 2 anéis, ó, tá vendo que elas têm 2 anéis? As bases nitrogenadas que possuem só um anel só, chamamos de pirimidinas, que é a citocina, timina e a uracila. Então nós podemos ter citocina, nós podemos ter timina, nós podemos ter uracila na base nitrogenada formando o nucleotídeo. Então, professor, quer dizer que eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 tipos de nucleotídeo? Sim. O que vai ser diferente aí? A base nitrogenada, tá? A base nitrogenada. No grupo das pirimidinas, pessoal, é interessante dar uma observação. Quando nós falamos em DNA, tá? Quando nós falamos em estrutura do DNA, o nucleotídeo do DNA, ele pode ter a adenina como base nitrogenada, ele pode ter a guanina, ele pode ter a citosina, ele pode ter a timina, isso para o DNA. Quando nós falamos de RNA, o nucleotídeo do RNA ele pode ter como base nitrogenada a adenina, ele também pode ter a guanina, ele pode ter a citosina e ele pode ter a uracila. Ou seja, para o RNA ele não possui timina e para o DNA ele não possui uracila. Então aí já está uma diferença entre DNA e RNA. Então qual que é a diferença entre uma diferença no DNA para o RNA? É a base nitrogenada. Enquanto o DNA vai ter timina e os outros 3, o RNA vai ter a uracila e os outros 3. Então a uracila fica no lugar da timina quando nós falamos em molécula de RNA. Outra diferença também, pessoal, quando nós falamos em nucleotídeos do DNA e RNA. Lembrando, o nucleotídeo é igual em todos, né? Nucleotídeo, a estrutura geral. Um nucleotídeo vai ter um açúcar, a pentose, vai ter a base nitrogenada e vai ter o grupo fosfato. E vimos que pode ser diferente de forma bem específica para o RNA e DNA. Aonde que nós vimos aí primeiramente? Na base nitrogenada. A base nitrogenada, enquanto nós falamos aí em DNA e RNA, pode ser diferente. Outra diferença também está no açúcar. Então, o açúcar, né, que é a pentose, em DNA a pentose é o desoxirribose e no RNA a pentose é a ribose. Então aí já vimos 2 grandes diferenças dos nucleotídeos quando nós falamos em DNA e RNA. Um deles é na base nitrogenada e o outro é no açúcar que compõe esse nucleotídeo. Aqui, pessoal, está representando, tá? Nós vimos aí que todos têm ligações químicas para fazer a formação dessas biomoléculas. Para formar também a biomolécula DNA e para formar também o RNA, também se tem ligações químicas entre os nucleotídeos. No caso dos ácidos nucleicos, para que ocorra a formação de um ácido nucleico, para a formação de um DNA, para a formação de RNA, as ligações de nucleotídeo com nucleotídeo, tá? Então aqui ó, nós temos um nucleotídeo e aqui nós temos um outro nucleotídeo. Essa ligação entre esses nucleotídeos nós chamamos de ligação fosfodiéster.
Então, o que é uma ligação fosfodiéster? É a ligação de um nucleotídeo com outro nucleotídeo, tanto no DNA como no RNA. Então, aqui ó, eu tenho uma fita de DNA e aqui eu tenho uma fita de RNA. Aqui na fita de DNA, uma ligação fosfodiéster e aqui uma outra ligação fosfodiéster. Na molécula de RNA, uma ligação fosfodiéster e uma outra ligação fosfodiéster. Então, pessoal, não esqueçam, ligação fosfodiéster é uma ligação que vai acontecer de um nucleotídeo com outro nucleotídeo. Então, isso vai favorecer o quê? A formação de uma fita de ácido nucleico, uma fita de DNA e uma fita de RNA. Então, são ligações fortes, são ligações covalentes, em que vai acontecer de um nucleotídeo para um outro nucleotídeo, chamado de ligação fosfodiéster. Agora, quando nós falamos de DNA, nós temos uma outra ligação que vai acontecer nessas moléculas, tá? Então, só lembrando, pessoal, o DNA, a gente encontra ele em a molécula com duas fitas de nucleotídeo, que já é uma outra diferença para o RNA. Geralmente o RNA nós encontramos com uma única fita só. Só que existe em alguns trabalhos, tá? Já tem se demonstrado que existem alguns RNA em que, devido à sua complexidade, algum dobramento que ele faz, ele acaba se gerando duas fitas também. Tá? Mas de forma geral, o RNA é formado por uma única fita. O DNA ele vai ser formado por duas fitas. Lembrando então aqui, ó, na ilustração, nós temos então a molécula de DNA. Então aqui, ó, é uma molécula de DNA, uma parte da molécula de DNA. Desse lado aqui nós temos uma fita de nucleotídeo fazendo ligação fosfodiéster entre si. Desse lado aqui da outra fita nós temos também ligações fosfodiéster com os nucleotídeos. Então aqui ó, uma fita de nucleotídeo e aqui uma outra fita de nucleotídeo. Notem, pessoal, que tem uma ligação que está unindo as fitas de nucleotídeo, uma ligação que está unindo as duas fitas. A ligação que une as duas fitas nós chamamos de pontes de hidrogênio. Então, ponte de hidrogênio é o que vai unir as duas fitas de nucleotídeo. Ligação fosfodiéster é a ligação que vai unir os nucleotídeos. Então, para unir os nucleotídeos, é a ligação fosfodiéster. Para unir as duas fitas de nucleotídeo, pontes de hidrogênio. E olha só que interessante, pessoal. A adenina, ok? A adenina, ela consegue fazer apenas duas ligações de hidrogênio, duas pontes de hidrogênio. A timina, ela também consegue fazer apenas duas pontes de hidrogênio. Isso quer dizer que a adenina e a timina combinam entre si. É isso que nós vamos encontrar na molécula de DNA. Se de um lado da fita nós temos a adenina, do outro nós teremos quem? Timina. Se de um lado nós temos timina, do outro nós vamos ter a adenina. Por quê? Porque as duas bases nitrogenadas, elas fazem apenas duas pontes de hidrogênio. Quando nós falamos de guanina e citosina, a guanina ela pode fazer três pontes de hidrogênio. A citosina também pode fazer três pontes de hidrogênio. Isso quer dizer então que a guanina se combina com a citosina, ou seja, ela faz pareamento, né, a citosina com a guanina. Isso então viabiliza a formação da fita de DNA através da ponte de hidrogênio. Só que essa ponte de hidrogênio é uma ligação muito fraca, ok, turma? Se nós formos comparar a ponte de hidrogênio com a ligação fosfodiéster, a ponte de hidrogênio é bem mais fraca que a ligação fosfodiéster. Por quê, pessoal? Imagina só, se essas pontes de hidrogênio aqui fossem ligações fortes. Lembra que para que ocorra a síntese de DNA, a duplicação do DNA, essas duas fitas têm que se separar. Imagina se tivesse uma ligação muito forte
ia ter que ser demandada uma grande concentração de energia para quebrar essas duas fitas. Como é uma ligação mais fraca, não precisa consumir tanta energia para fazer essa atividade de quebrar a fita para depois, para separar a fita, melhor dizendo, para depois realizar a síntese, para realizar a duplicação do DNA. Então, ponte de hidrogênio para unir as duas fitas, ligação fosfodiéster para unir os nucleotídeos na mesma fita, ok? Falando de RNA, uma coisa importante que a gente tem que enfatizar, a gente tem que aprender, que nós vamos ver aqui agora, é que no RNA nós temos 3 tipos, pessoal, principais, tá? Temos outros tipos também, mas os principais são o RNA mensageiro, nós temos o RNA transportador e o RNA ribossômico. Da onde que eles vêm, pessoal? Lembrando, o RNA é uma molécula de ácido nucleico e eles vêm da informação contida no DNA. Não é que o DNA vai virar uma molécula de RNA. O DNA ele vai ter informação necessária para sintetizar um RNA mensageiro. O DNA vai ter informação necessária para sintetizar um RNA transportador. O DNA vai ter informações suficientes para sintetizar um RNA ribossômico. Aonde que eles vão agir, pessoal? Esses RNAs diferentes na síntese de proteína. O RNA mensageiro vai ter a informação para produzir uma proteína, então o RNA mensageiro vai ter a informação para sintetizar a proteína. O transportador, o RNA transportador é aquele que vai trazer o aminoácido. Lembra que as proteínas são formadas por aminoácidos? Então o transportador ele vai transportar o aminoácido para fazer ligação peptídica com outro aminoácido. E o ribossômico e o RNA ribossômico, turma, é aquele que vai estar inserido no RNA mensageiro. Ele vai fazer a leitura da sequência de informação para que possa trazer o aminoácido específico. Okay? Então isso é a função aí dos diferentes RNA de forma geral. Vocês vão ter uma aula só de síntese de proteína e vocês vão analisar certinho aí mais funções, de forma mais específica a função de cada tipo de RNA. Então isso, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, tá? De forma bem geral, os compostos orgânicos que fazem parte das células, os compostos inorgânicos. Vimos aí nessa última aula os ácidos nucleicos e os carboidratos. Tinha visto também as proteínas e os lipídios, que fazem também parte dos compostos orgânicos, e tinha visto também os compostos inorgânicos, que é a água e os sais minerais, ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode me mandar mensagem, pode mandar e-mail, tirem suas dúvidas mesmo, tá? Por quê? Porque ao longo da disciplina de biologia celular, muitos conceitos a gente vai ser utilizado lá na frente, que nós já vimos aqui nas aulas anteriores. Então, algumas aulas serão sequência de outras aulas anteriores, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, um grande abraço aí para vocês.